favor. Próximo. A percepção do objeto de interesse científico, mais especificamente, pelo sujeito da ciência. A criação da ciência pelo sujeito da ciência e, mais especificamente, a percepção do objeto de interesse científico pelo sujeito da ciência são nossos problemas fundamentais. Por favor, o próximo, a nossa hipótese de trabalho é que a análise não usual, multimodal, e com multimodal eu estou incluindo em níveis cognitivo, estético e emocional, dos objetos de interesse da ciência favoreceria o insight intelectual e o pensamento criativo em ciência. Então, nos permitirmos uma análise dentro de patamares cognitivo, estético e emocionais, nos permitiria um pensamento, nos abriria as portas para um pensamento mais criativo em ciência. Essa é a nossa hipótese de trabalho. Próximo. O objetivo do nosso grupo, portanto, em função dessa hipótese, é avaliar o impacto dos objetos de interesse científico, valorizados em estética e evocadores emocionais e afetivos, sobre a manifestação da lógica, como se comporta o pensamento lógico quando nós temos agregado a ele, na forma de agregados sobre os objetos de interesse científico, dos mais concretos aos mais abstratos, valores estéticos e valores de evocação emocional. Então, sobre a manifestação da lógica, qual seria o impacto desse revestimento dos objetos de interesse científico, ou do encharcamento, melhor dizendo, dos objetos de interesse científico, por evocadores estéticos e emocionais. Sobre a criatividade e o insight intelectual no homem ciência, como isso estaria impactando? Portanto, a nossa questão pode se resumir: qual seria o ganho funcional a partir da estimulação multimodal do cientista e da ciência? Tá? Por favor, próximo. Sobre o modelo ou o objeto que nós estamos elegendo para a experimentação, eu disse a vocês, isso é uma hipótese, e nós, portanto, precisamos testar essa hipótese dentro dos valores que nós aprendemos. São os valores que nos dão o conforto da confiança, da validação pela lógica, pela textualidade, pela refutabilidade. Bom, sobre o nosso modelo, nós trabalhamos com a testagem sobre o modelo que são peças do corpo humano. A forma do corpo humano, o nosso problema modelo. O entendimento da forma do corpo humano. O corpo humano, ele tem um caráter altamente empático. Todos nós nos identificamos com corpos humanos. Na medida em que do corpo humano nós elegemos os sistemas sensoriais, nós então estamos trabalhando com a possibilidade de um olhar para dentro dos nossos próprios receptores, dos nossos próprios sistemas de percepção do mundo, dos nossos próprios portais, das nossas paixões, das nossas ideias, dos nossos pensamentos sobre o mundo. A audição humana dentro dos sistemas sensoriais, então eu estou afunilando, tá? A audição humana dentro dos sistemas sensoriais escolhida como modelo, porque o sistema auditivo é extremamente complexo em sua forma. Ao mesmo tempo, a audição humana nós sabemos que é carregada funcionalmente de atributos estéticos e evocadores de arrebatamento emocional. O contexto cognitivo que nós queremos abordar é o aprendizado da forma anatômica. A forma anatômica ela é pró-científica no contexto da ciência da forma. Ela é pró-científica. O entendimento da forma anatômica, nesse nível de graduação, que é o nível de experimentação que nós estamos galgando nesse momento, o primeiro degrau, é pró-científico e está no âmbito, no entanto, de um descritivo muito complexo. Portanto, é um desafio em si mesmo.
A contextualização da nossa testagem se dá, bom, os objetos de interesse científico são apresentados em dois formatos. Tradicional, então a anatomia do sistema auditivo apresentada na forma tradicional, ou comparativamente na forma de meta-objetos de interesse científico, nos quais a forma humana tradicional passa a ser encharcada de arte. Então nós deixamos o tradicional e caminhamos para como é que se diz? Para a feitura, para a criação de objetos de fusão de valores estéticos, empáticos e científicos. Nós fazemos a nossa testagem em dois tipos de plataforma experimental diferentes. Nós temos aulas expositivas, teórico-práticas, em que a anatomia do sistema da audição humana é apresentada dentro de um formato tradicional e dentro de um formato não tradicional. Então, dou uma aula de anatomia tradicionalíssima, para metade da turma de fonoaudiologia, por exemplo, que precisa ver uma anatomia do sistema da audição muito aprofundada, e dou uma aula não tradicional, em que os objetos anatômicos e as ideias são apresentadas dentro de versões estéticas riquíssimas. E na forma de questionários, nós avaliamos questionários usando-nos dos provocadores de anatomia, do nosso modelo, que é a anatomia do sistema auditivo, usando, portanto, de objetos do sistema da audição apresentados dentro de um formato careta, tradicional, pesado, duro, e dentro de um formato de arte. Como voluntários, naturalmente, para a graduação, nós elegemos voluntários que têm perfil, são estudantes da ciência da vida, basicamente de fonoaudiologia, sobretudo, mas também da fisioterapia. E agora, esse ano, ano passado nós não tínhamos as belas artes, mas agora esse ano nós começamos a fazer experimentação com as turmas de belas artes, fazer o contrário, quer dizer, levar a ciência anatômica para as turmas de belas artes dentro dos dois formatos. O careta, é claro que a anatomia para belas artes é dada de forma bem mais simplória, tá? Porque senão não tem um aluno que aguente a anatomia do sistema auditivo com, sei lá, 150 nomes que são lindos, mas muito áridos para os estudantes de belas artes. E esses estudantes são lá da UFRJ também, assim como os de fisioterapia, onde eu dou aula, e são do desenho, da gravura e do design gráfico. Avançando, nós temos então, agora, são exemplos, gente, vocês têm a exposição, fazer um parênteses, a exposição traz alguns outros paradigmas de testagem, de experimentação do não tradicional. Naturalmente eu não trouxe tradicional para cá, mas eu trouxe o não tradicional. E então isso complementa, não dá 100% do que a gente tem, mas complementa um pouco o material que a gente tem de testagem com esses alunos. Tá? Então aqui eu trouxe alguma coisa que se soma ao que está lá. Nós temos, por exemplo, avançando, nós estamos construindo o Atlas Anatômico, isso aqui é um estudo, nós temos aqui sobre as pranchas do Charles Lebrun. Charles Lebrun foi um pintor do século XVIII, na França, século XVII na França, e ele tem uma série muito famosa, que foi inclusive adotada, a Imperial Academia de Belas Artes, da Fundação das Belas Artes aqui no Brasil, no início do século passado, mas século retrasado, Pois o que mistura ato falho. Então, essa série chama-se Expressões das Paixões da Alma. E são faces que, através da mímica facial e da curvatura de cabeça e pescoço, elas denotam sentimentos. Então, ele trata de uns 20 sentimentos diferentes através de desenhos de faces humanas. Então, ele vai descortinando os sentimentos, um leque grande de sentimentos humanos, dos mais intensos, e isso foi usado como uma referência muito importante para a disciplina chamada Anatomia e Fisiologia das Paixões, que foi extinta na virada do século XVIII para o século XIX, infelizmente, e ela tratava de orientar os artistas plásticos em formação nesse novo Brasil que nascia como Império, depois como República, a criar, a evocar
os sentimentos patrióticos, sentimentos de arrebatamento nacionalista, de identidade patriótica e tal. E o que nós fazemos é pegar os desenhos de Charles Hebron, fazer uma releitura disso através de desenho e inserir os ossos e as peças do sistema da audição. O próximo, como vocês estão vendo aqui à direita. Novamente, outros exemplos. Aqui nós temos o desejo, aqui nós temos a atenção, o anterior era a veneração. Próximo. Então, nós estamos criando com isso um atlas de anatomia em que a forma humana, o humano com o sentimento, está presente nas peças. Tá? A gente está aperfeiçoando, são estudos ainda que vocês estão vendo, é um trabalho bastante difícil, toda hora eu estou mandando, e a professora orientadora do desenho, o trabalho obviamente não é... Eu tenho que trabalhar com um grupo enorme, depois a gente pode conversar. Na verdade, eu estou representando um grupo de professores, artistas independentes, filósofos, etc., de pessoas absolutamente independentes que estão se juntando em torno de uma ideia em comum. Mas depois eu faço esse parênteses na hora das perguntas e tal, um avançar, eu vou colocando esse lado da experiência nossa. É uma experiência de grupo, eu me identifico como grupo. Então nós temos aqui uma outra forma de trabalhar com arte o sistema da audição é através da construção de metáforas. Isso é um cartoon do tecnoartista Alain Zambuja, que está sentado aqui, e ele trabalha então no momento com a construção da máquina de ouvir e fez um cartoon representativo dessa máquina. A máquina de ouvir é uma máquina mesmo, é uma espécie de colagem escultural contemporânea que se utiliza de sucatas, elementos conceituais, que vai trabalhando os estágios de processamento do som ao longo do sistema biológico criador da sensação sonora. Próximo. Então aqui, por exemplo, nós temos o orelhão, representa o pavilhão auditivo na fantástica máquina de ouvir do tecnoartista Alain, e que tem agora, ela agregou a contribuição do professor Nivaldo Carneiro, da escultura, e da Liliane, que está aqui, e da Liliane Caldas Otsuka, que é a graduanda da Escola de Belas Artes, da escultura, aluna orientada do professor Nivaldo, e, enfim, funcionamos na forma de uma coorientação. Então, esses trabalhos, eles vão agregando naturalmente os artistas e outros pensadores em torno da questão que a gente tem naquele momento. O trabalho vai crescendo. De um cartoon, ele agora virou uma tecnoarte com a contribuição do tecnoartista, do escultor, da aluna de graduação, do estudante da Escola Politécnica de Engenharia. Enfim, a gente vai fazer uma amálgama de pensadores em torno de um objeto de interesse da ciência que vira, ao final, um meta-objeto. Ele não é mais um objeto de ciência. Você pode olhar para ele como objeto da ciência, mas você pode olhar para ele como objeto de arte. Tá? Próximo, por favor. Nós temos aqui uma visão de um período um pouco afastado da máquina. Ela está crescendo, ela está bem maior agora. Mas nós temos aqui a ideia do orelhão e o meato acústico externo, tá? Crescendo a partir do orelhão. O indivíduo fala aqui e ele ouve o som da própria voz reverberando naquilo que a gente vai chamar de metáfora do cérebro. Eu vou deixar essa surpresa para depois.